Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Eu estou muito honrado e agradecido ao Senhor pela boa oportunidade em que Ele nos concede, tanto nós aqui quanto vocês aí, em poder cultuar ao Senhor nesta quarta-feira, com a participação da Unimadec. É um privilégio muito grande, porque nós já podemos sentir a presença do Eterno Deus. Eu quero compartilhar um texto da Bíblia Sagrada para todos os quantos estão nos ouvindo agora, pedindo antes de tudo, licença a você, no seu lar, na sua residência, para compartilhar contigo em rápidas palavras um trecho da mensagem do Senhor. Livro dos Juízes, capítulo de número 6. Nós vamos meditar em alguns versículos. Localize o capítulo 6 do livro de Juízes, a partir do versículo de número 11. Deus é fiel. Versículo 11 do capítulo 6 do livro de Juízes nos diz assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, ele disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Amém. Você que está aí do outro lado, e os irmãos aqui presentes, com muita reverência e santidade, convido a você a colocar a sua mão assim comigo no peito e diga com seus olhos fechados ou abertos: Senhor Jesus, por bondade, continue falando com todos nós. Amém. Queridos, sabendo da responsabilidade que cairia sobre os meus ombros nesta noite, no culto com a participação da Unimadec, eu pedi ao Senhor, no dia chamado hoje, uma palavra para os nossos corações. E o Senhor Deus me fez lembrar deste trecho tão conhecido da narrativa sagrada, onde Deus levanta um homem para, com apenas 300 homens, vencer um povo inimigo chamado midianitas. Mas antes de aplicarmos aqui ou extrairmos daqui algumas lições espirituais que com certeza trarão edificação para todos nós, é necessário recapitularmos o capítulo de número 6 do livro de Juízes. Você sabe
que Deus, Ele é longânimo. Você sabe que Deus, Ele é misericordioso. Você sabe que Deus, Ele é fiel com a sua palavra e os seus desígnios, desde que obedeçam e temam o seu nome e a sua presença. A primeira verdade que nós podemos pontuar aqui é que Deus levantou este povo chamado Israel, não para que eles fossem influenciados, mas para que eles pudessem influenciar. Porém, existe um perigo tanto na minha caminhada quanto na sua caminhada, quando nós nos esquecemos para que fomos chamados. Porque quando nós esquecemos para que fomos chamados, negociamos a nossa chamada, negociamos os nossos valores e negociamos também os nossos princípios. E existe uma lei na Bíblia Sagrada que ela é irrefutável, ela é inalterável, que é a chamada da lei da semeadura, ou seja, tudo aquilo que plantarmos, nós colheremos. Se plantarmos o que é bom, de fato, colheremos o que é bom. Porém, se plantarmos o que é mal, colheremos o que também é mal. A tragédia na vida de Israel, na narrativa de Juízes capítulo 6, surge muito tempo antes, que não teríamos aqui condição ou tempo no quesito culto para pontuarmos a todos vocês, mas eu não posso deixar de falar do capítulo de número 2 e o versículo de número 7, versículo de número 10, quando a Bíblia diz: e foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera Israel. Se você está acompanhando a introdução desta mensagem, percebeu que eu disse que quando nós negociamos os nossos valores e princípios, deixemos de seguir as ordenanças de Deus. E a tragédia na vida deste povo inicia-se quando lemos no capítulo 2, versículo 10, que depois da era Josué, o grande general pós-Moisés, o grande líder pós-Moisés, e no tempo dos anciãos que essa geração passou, a Bíblia diz, surge outra geração, e o problema dessa geração está na Bíblia, é que ela não conhecia a Deus, e não conhecendo a Deus, diz o texto, que eles também não conheciam as obras de Deus. E quando eles não conhecem a Deus, nem as obras de Deus, nós vamos perceber que eles vão entregar os seus corações para a idolatria. Vão servir aos pseudos deuses, tudo porque não conhece o verdadeiro Deus. Deixa eu aqui abrir um parênteses para dizer a todos e a cada um que estão me ouvindo: tem gente que pensa que a maior tragédia da igreja é este mal chamado coronavírus que assolou todo o globo. Tem gente que pensa que a maior tragédia de uma igreja é se a maioria dos crentes estão desempregados. Tem gente que pensa que a maior tragédia de uma igreja é quando a igreja não está enviando muitos missionários. Não, a Bíblia diz que a maior tragédia de um povo
povo e aplicando para os nossos dias de uma igreja, é uma geração que não conhece ao seu Deus, porque quando não conhece o seu Deus, não conhece as obras de Deus, os mandamentos de Deus, e aí negociam, erram por não conhecer. E nós sabemos que se é uma coisa que Deus exige da sua igreja, é que dia após dia cresçamos não somente na graça, mas também no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi o próprio Deus que falou na boca do profeta Oséias: o meu povo, ele não tem sido, ele diz, o meu povo foi destruído, porque lhes faltou o conhecimento. Mas eu quero abrir aqui um parênteses e liberar uma palavra de ânimo para todos e a cada um. Aqueles que conhecem ao seu Deus, independente da crise, independente da luta, independente do aperto, independente das dores, ele sabe, como Jó disse: o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra para me socorrer. Então, você percebeu comigo que aqui no capítulo 6, este povo está colhendo nada mais, nada menos aquilo que plantou. A Bíblia diz que os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Essa expressão fizeram, também em outras versões pode ser traduzida como: e Israel voltou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque este povo aqui era um povo obstinado, se arrependia superficialmente, até porque Deus já tinha levantado Otoniel, Eude e Débora, juízes, para alertá-los, defendê-los e trazê-los de volta ao caminho que o próprio Deus havia estabelecido. Todavia, o versículo de número 1 ainda diz que o Senhor não está dizendo que foram os midianitas, nem os amalequitas, nem os povos do Oriente. Está dizendo que o Senhor os deu na mão dos midianitas por um período de 7 anos. Eu glorifico a Deus aqui, porque por mais que Israel está colhendo o que plantou, não é porque o inimigo é numeroso, não é porque o inimigo é forte, é porque quem permanece no controle absoluto de todas as coisas é Deus. E a Bíblia diz que foi Deus que os entregou. Talvez o inimigo poderia pensar: nós somos fortificados, nós somos estruturados. Não! Quem os entregou foi Deus. Por que Samuel foi Deus? Porque a Bíblia diz que ele permanece assentado em um alto e sublime trono. E você sabe um tanto quanto eu que quando a Bíblia fala sobre trono, a Bíblia está falando de governo. Quando a Bíblia fala sobre trono, a Bíblia está falando de senhorio, de poderio, de comando, de poder absoluto. E eu quero dizer para quem está ligado nessa palavra: nós estamos sendo assolados por um inimigo invisível, mas acredite e anima-te, o nosso Deus permanece no controle absoluto de todas as coisas, de geração a geração. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Não se esqueça, foi Deus que os entregou. Deus permanece no controle. Versículo 3 nos diz que não é apenas os midianitas, mas também é os amalequitas e os povos do Oriente que subiam contra Israel, para que Israel não pudesse semear nem colher para se alimentar. Tanto é verdade
que no versículo 4 a Bíblia vai nos dizer que eles saqueavam os despojos de Israel e levavam 3 coisas de absoluta importância para este povo. A Bíblia diz no versículo 4: levavam ovelhas, levavam bois e também levavam jumentos. Isso aqui não é simplesmente algo aleatório, mas para aquele povo naquela época tinha um grande significado. Ovelha significava submissão e honra, bois significavam provisão, fartura e alimento, e jumentos significava força e trabalho. Perceba, meus irmãos, os amalequitas, os midianitas, os povos do Oriente tiraram de Israel submissão e honra, provisão, fartura e alimento, e também lhe roubaram a força e o trabalho. Tanto é verdade que a Bíblia diz no versículo 6 que Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. É aí que eles vão se lembrar, porque os crentes parece que só funciona assim: na hora do aperto, na hora da luta, na hora da dor. Enquanto está empregado, nem ora. Enquanto está empregado, nem jejua. Dá desculpa que não tem mais tempo para orar nem para jejuar. Aí Deus fecha a porta, aí ele se lembra: preciso orar, preciso buscar, preciso me consagrar. Quando Israel estava perdendo, eles vão usar uma ferramenta que está à minha disposição ainda, e também está à sua disposição. Versículo 6, eu só prego Bíblia, então acompanhe a Bíblia. A Bíblia diz que os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E o que eu acho lindo é que quando alguém clama, Deus, Ele escuta. Eu quero dizer para quem está ligado: clame a Deus, jubile a Deus, se consagre a Deus, porque é com verdade que eu digo esta palavra: quando você clamar, Ele vai te ouvir. É tão verdade que Jeremias, no capítulo 33, verso 3 diz, Deus falando para ele: Jeremias, clama-me e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não o sabes. Este povo clama a Deus e Deus ouviu a voz deste povo. Todavia, aprenda, escute e guarde: não é porque você está clamando que Deus vai te atender no seu tempo. Deus, Ele é soberano e Ele atenderá quando Ele quiser atender. O povo clama a Deus pedindo livramento, mas Deus não envia livramento. Que isso, Samuel Ângelo? O povo clama por livramento e Deus não envia livramento? Não. Então, Samuel, o que é que Deus envia? O profeta. O povo queria o livramento, Deus vai enviar o sermão. Porque uma verdade aqui se aplica: Deus não vai te dar o que você quer, Ele vai te dar o que você precisa. Eu vou repetir mais uma vez: Deus não vai te dar o que você quer, Ele vai te dar o que você precisa. Tem gente que não aguenta esperar, e quando a resposta vem, ele se frustra, porque não vem aquilo que ele queria. Mas não desanimes. Se é um Deus que sabe mais do que ninguém o que eu preciso, é Ele, porque Ele é soberano. Então o povo clama pedindo livramento, mas Deus não envia livramento.
Testamento, Deus envia o profeta Samuel. Para que Deus envia o profeta? Para lhes dar o sermão. E o sermão, para os pregadores que estão me assistindo na live, tem 2 tópicos. O primeiro tópico é Deus falando o que Ele fez. E o segundo tópico é falando o que Israel fez. Vamos acompanhar. Versículo de número 8. Enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel. Olha o que Deus fez. O primeiro tópico: do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão. Versículo 9: e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e vos dei a sua terra. Versículo 10: e vos disse: eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terras habitais. Agora, meu amigo Gui, o segundo tópico do sermão: o que Israel fez. Mas vocês não destes ouvidos à minha voz. Primeiro, a geração que se forma não conhece a Deus. Se não bastasse isso, também não ouve a voz de Deus. Aleluia. A gente nesses últimos dias tem ouvido muitas coisas. Nesses últimos dias nós temos ouvido muitas vozes. É fake news, é fofoca, é piadas, é blá blá blá, blá blá blá, palavras jogadas ao vento. Mas o problema é que a principal voz nós não temos ouvido, que é a palavra de Deus. E desceu algo aqui agora que ele manda eu dizer. Você está reclamando como é que está a sua vida espiritual. Tem alguém do outro lado aí dizendo: Senhor, eu não aguento a minha vida desse jeito. Senhor, acabe logo com isso, porque eu preciso voltar para o templo, senão eu vou morrer. Não vai não. A questão é que você tem ouvido vozes aleatórias demais, mas Deus te colocou na frente desse celular, na frente deste tablet, na frente deste computador, para te dizer: a tua saúde espiritual volta hoje, porque você está ouvindo a minha voz. Uma pergunta que eu faço: a quem você está ouvindo? O problema de Adão e Eva, aleluia, eu estou sentindo a graça, foi que deixaram de ouvir a voz de Deus e ouviram a voz da serpente. Olha o que deu. Deus está livrando gente hoje de queda. E Deus te diz uma coisa: a palavra de Deus é espada afiada, de 2 gumes, interpretação e aplicação. Ela vem também para mim. Deixa eu lhe dizer, Deus hoje está livrando o crente de queda, porque você está ouvindo a voz de Deus. Querido, tome cuidado com o que você anda vendo na internet, tome cuidado com o que você anda ouvindo de outros. Volte para a palavra, ouça a voz de Deus. Cheguei onde eu queria chegar e já estou terminando. Versículo de número 11. Depois de tudo isso, o anjo do Senhor. Você já sabe, mas não custa nada lembrar-lhes. Quando você lê na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, a expressão "o anjo do Senhor" está falando de teofania.
Theo é uma palavra grega que vai falar a respeito de Deus. Fania significa aparições ou manifestações, ou seja, é o próprio Deus em manifestação de anjo que se manifestou aqui. O que eu acho lindo é que Gideão, ele vai ter uma atitude diferente de todo o povo. Samuel, por que você diz que Gideão vai ter uma atitude diferente de todo o povo? Claro, porque se você ler no versículo de número 2, capítulo 6, a Bíblia diz que prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, covas que estão nos montes e cavernas e as fortificações. Sabe o que o povo fez? Quando presenciavam o inimigo subindo, se escondia, se isolava, porque estão com medo. É aí que vem o próprio Deus em manifestação de anjo, por causa da atitude de um homem, que ele é diferente da maioria. Tem gente que quando faz algo diferente da maioria, ele não faz ou pensa em não fazer, porque todos vão olhar para ele e dizer: tu é doida, tu é doido, você está indo na contramão, a massa está indo para lá e você está indo para cá. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você não é a maioria. Entenda algo, não é porque todos estão fazendo que significa que é o correto. Gideão, ele vai nos ensinar um princípio. Qual o princípio, Samuel? Eu, você, todos. Ninguém é todo mundo. Ainda que todos vão por um caminho, se você estiver debaixo da ordem de Deus, ou tomando uma atitude diferente, se estiver a bênção de Deus, permaneça. Não duvide e não tema. Deus irá honrar a tua fé. O que Deus viu em Gideão para vir até ele e dizer uma palavra que quando eu leio, é nos dias em que eu estou mais fraco, que quando eu leio, é nos dias que eu estou mais desanimado. Qual é a palavra que Deus vai dizer para ele, Samuel? Está no versículo 12. Deus vai dizer para ele: o Senhor é contigo, varão valoroso. O povo está em cavernas, o povo está escondido. E Gideão malhando o trigo, onde? No lagar. Diferente do povo, Gideão não está escondido, Gideão está trabalhando. Por quê? Quando o povo plantava, os inimigos vinham e arrebatavam. Então Gideão percebeu, todos se esconderam, mas eu não posso simplesmente me esconder. Eu tenho que fazer alguma coisa para Deus intervir na nossa situação. Então ele é estrategista. Porque se Gideão malhasse o trigo na eira, que é o lugar onde se malha trigo, os midianitas iriam vê-lo. E vendo, iriam fazer o que, Samuel? Ora, arrebatar o que ele estava colhendo. Então ele é estrategista. Ele vai malhar trigo em um lugar onde se pisava e amassava uvas. Que lugar é esse, Samuel? Lagar. E sabe o que significa lagar? Um lugar estreito e profundo, onde se pisa uva e tem uma canaleta, que significa um trabalho difícil. Gideão sabe, a condição não é favorável.
o local não é apropriado, mas eu tenho que fazer alguma coisa, ainda que isto me cause dor, ainda que isto me cause desconforto, eu preciso me movimentar, porque Gideão no lagar, ele só conseguia fazer isso malhando trigo de uma forma: primeiro, ajoelhado; segundo, apertado; e terceiro, escondido. Sabe o que significa? Os midianitas subiam, não enxergavam ninguém, mas existia um que estava ali fazendo a separação do trigo. Todos estão escondidos, mas Gideão está lá. E é aí que os inimigos não conseguem enxergá-lo no lagar, porque ele está ajoelhado, apertado e escondido. Mas onde os inimigos não te veem, Deus, Ele vê. Talvez alguém que esteja me ouvindo agora está dizendo: Samuel, estão todos escondidos em casa, eu estou me expondo, eu estou trabalhando em um local apertado, insalubre, ninguém me vê. Deus te trouxe nesta live para dizer: quando ninguém te vê, Ele te vê. E isso é tão sério que quando Deus dos altos céus olhou Gideão sendo diferente de todo mundo, é o próprio Deus que vem até ele e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Você percebe que palavra linda? Eu gostaria de ouvir isso do próprio Deus. Samuel, Ângelo, o Senhor é contigo, varão valoroso. Aí tem gente dizendo: Deus nunca falou isso pra mim. É claro, você está escondido, você está com medo, você está se afastando do problema. Só vai ouvir da boca de Deus que é valoroso o Nimadec, que é valorosa o Fadec, que é valoroso o Madec. Aqueles que em meio à dificuldade não para, não deixa de trabalhar. Trabalhar. Deus está dizendo: você está desistindo de orar pelo teu marido, pela tua esposa, pelo teu filho, e acha que eu vou te chamar de valoroso, de valorosa? Não vai. Só vai ouvir esta palavra da parte de Deus aqueles que em meio à dificuldade não desistem, não para, não se cansa. Estou terminando, porque não dá para ir mais. Mas a lição que eu gostaria de extrair com vocês é essa: nós estamos enfrentando uma grande dificuldade. Que é uma grande dificuldade, amados, todos estão vendo. Nós temos perdido amigos, irmãos, companheiros de ministério, família. Nós temos chorado, nós temos clamado, nós temos nos entristecido. E talvez diante deste cenário, você que me ouve pensou em parar, pensou em retroceder. Porque Gideão, quando ouve da boca do próprio Deus que ele era um varão valoroso, ele vai se queixar. E assim é eu, e assim é você. Ele vai dizer: Deus, se o Senhor é conosco, porque o Senhor nos entregou nas mãos dos midianitas.
Lembra quando você fez esse questionamento? Se o Senhor é com a tua igreja, por que permitiu o coronavírus? E Deus olha para ele e diz: vai nesta tua força, varão valoroso. Gideão se sentia incapaz, está no texto. Ele se sentiu menor, mas só o ato dele malhar trigo no lagar, Deus já enxergou um potencial nele. Deixa eu te dizer uma coisa, ninguém viu quantas madrugadas você esteve ajoelhado orando, dizendo: Deus, repreenda este mal, Deus, cura a minha família, cura meus amigos, Deus, mude a situação desta nação, Deus, intervenha. Ninguém viu você fazendo isso. Aí você está dizendo: sou menor, não tenho potencial. E Deus está dizendo: já enxerguei algo muito antes de você mesmo. Você tem força escondida aí. Vai nesta. Olha aí a ordem. Vai. Por que, Samuel, Deus diz vai? Porque crente de verdade não vai ficar parado. Isaías 43. Deus diz assim, ó: se passarem pelas águas, elas não te submergirão. Se pelo fogo passares, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti. Peraí, Samuel, se eu ver o incêndio, a intenção é retroceder ou parar. Mas o crente não. O crente vê tudo pegando fogo. O crente vê as águas submersas. Mas ele tem, aleluia, uma promessa: se passares pelas águas, elas não te afogarão. Se pelo fogo passares, ele não te queimará. Samuel não entendi nada, vai entender agora. Em meio à dificuldade, Deus está dizendo: a ordem é para marchar. E curva a sua cabeça. Pai, meu tempo expirou, mas eu concordo, entendo que o Senhor nos edificou pela Tua palavra. Eu estou sentindo a Tua presença fluindo da palavra. Abençoa cada um aqui presente na nave da igreja, Pastor Isael, Irmã Cris, a todos os irmãos que estiverem na direção deste trabalho. Deus, a Tua palavra não volta vazia, e por esses dias muitos dos que estão aqui e os que estão do outro lado da tela pensaram em retroceder, porque estão se sentindo fracos. Mas o Senhor acabou de falar pela palavra que existe um potencial escondido. Enquanto nós achamos que estamos fracos, o Senhor está dizendo: vai nesta tua força, nos ajude a caminharmos, não nos deixe retroceder. Canaã é logo ali. Sê conosco, Deus, hoje e sempre, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe e guarde as vossas vidas. Eu espero de coração que você tenha sido abençoado por esta palavra. Muito obrigado pela rica oportunidade. E não se esqueça, o Senhor é contigo, varão, varoa, valorosos. Deus abençoe.